Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas de texto que a gente tem aqui dentro do Canva. Então a gente vai vir aqui para a nossa tela do computador agora e eu vou te mostrar aqui como que a gente pode usar as ferramentas de texto, como que a gente pode melhorar os nossos criativos utilizando essas ferramentas, né? Então, faço convite a você a assistir a nossa aula lá de tipografia, no nosso módulo inicial, para você estar mais consciente aqui quando a gente for falar já das ferramentas de texto. E para você já ter aquela noção assim de qual tipo de fonte você quer utilizar nas suas artes, em relação a todos aqueles princípios que eu passei naquela aula lá para vocês, certo? Então, as ferramentas de texto ficam aqui nessa ferramenta na esquerda aqui do nosso painel. Vou abrir uma tela em branco aqui. Então, a gente vai clicar aqui na opção de texto. Aí ele vai abrir aquele painel aqui que eu já tinha mostrado para vocês na outra aula. Então, se a gente descer um pouco aqui embaixo, já tem umas pré-definições prontas aqui que o Canva nos disponibiliza. Vou escolher uma aqui para exemplo. Ó, vamos supor que eu escolhi essa aqui. Eu dou um clique nela, ela vai aparecer aqui para mim. Então, perceba que o texto ele está todo agrupado em como se fosse uma única parte. Para eu desagrupar isso aqui, eu vou clicar aqui em cima do texto, vou vir aqui nos três pontinhos e vou clicar nessa opção aqui, ó, desagrupar. Pronto, agora se eu der um clique fora e voltar novamente a escolher um texto dessas aqui, eu posso separar eles conforme eu preferir. Essa aqui é uma opção, já que ele vem os textos prontos para a gente usar. Caso você veja um aqui que você goste e queira usar aquela fonte, você já pode utilizar esses modelos pré-prontos aqui. Aí você vai dar dois cliques e pode estar alterando o texto da sua maneira aí que você preferir. Vou colocar aqui aula sobre textos no Canva. Eu também posso estar utilizando essas ferramentas aqui para alterar. Caso eu queira aumentar o tamanho da fonte, posso aumentar o tamanho da fonte aqui. Se eu clicar aqui nessa barrinha lateral, posso redimensionar a caixa para o texto ficar em uma linha só. Então, mas se eu quiser adicionar um texto do zero, vou apagar todo esse aqui. Ó. Se eu quiser adicionar um texto do zero, eu vou subir lá em cima, eu vou adicionar aqui. Eu posso escolher uma desses tamanhos aqui, ou eu venho aqui em adicionar uma caixa de texto. Ele já vai adicionar uma caixa de texto aqui para mim. Aí eu posso vir aqui escolher uma fonte. Ó, posso vir aqui escolher uma fonte. Ou se eu quiser pesquisar por uma fonte ou um estilo de fonte, eu vou clicar aqui em cima nessa área de pesquisa. E ele já vai me dar essas opções aqui, ó, de fonte manuscrita, fonte corporativo, fonte de letreiro, de títulos, de parágrafos, as fontes sem serifa, fontes com serifa, fontes arredondada, moderno, negrito. Então tem muitas opções aqui que você pode estar escolhendo para adicionar nos seus posts. Ó, as manuscritas, vários estilos de fonte aqui, ó. Só você dar um clique aqui, ele já vai aplicar direto lá no seu texto. Tem muitas opções de fontes aqui. Ó, vou escolher outra aqui pra gente ver. Essa aqui ela já é mais bold. Escolher uma fonte de letreiro. Já tem umas letras aqui um pouco mais trabalhadas, né?
uma fonte aqui de letreiro. Então, depois que a gente escolher a nossa fonte, a gente pode mudar o tamanho aqui, o tamanho da nossa fonte. A gente pode estar alterando a cor da nossa fonte. A gente também pode adicionar aquelas cores que a gente pré-definiu lá como nossa paleta de cores, naquela aula lá que a gente demonstrou a aba inicial ali do nosso site. Aqui eu posso colocar o nosso texto em bold, em negrito, né? Posso colocar o texto em negrito ou não. Posso mudar ele para itálico. Aí se o nosso texto aqui ele tiver em duas linhas assim, ó, eu posso vir aqui fazer o alinhamento dele à esquerda. O alinhamento dele, que ele vai ocupar toda a caixa, né, de texto. Posso fazer o alinhamento à direita e o alinhamento central. Nessa outra opção aqui, ó, de lista, eu posso adicionar esses pontinhos aqui de parágrafo. Também posso estar adicionando uma numeração. Ó, assim que eu for adicionando os outros textos. Ele vai numerando para mim. Vou tirar aqui. Nessa opção aqui, eu posso estar alterando o espaçamento entre as letras. Vou clicar aqui, ó. Posso aumentar o espaçamento entre as letras e o espaçamento entre as linhas. Vou zerar aqui, ó. Vou deixar assim. Nessa opção aqui de ancorar caixa de texto, ela serve para a gente ancorar nossa caixa de texto. Pode ser de cima para baixo, pode ser central ou de baixo para cima. Então, se eu ancorar a caixa em cima aqui, ó, vou voltar ao nosso texto aqui. Vamos dizer que eu comecei com ela aqui. Eu quero que o texto todo vá, que a caixa comece a descer, em vez de ele mudar de lugar a minha caixa. Perceba que ela está fazendo um ancoramento da minha caixa em cima. Outra coisa, se eu usar a opção aqui de ancorar aqui no meio, saiu o texto. Deixa eu voltar aqui. Ó, vou usar a opção aqui de ancoramento no meio. Teste de escrita com o ancoramento usando pelo meio do texto. Então, a minha caixa, o centro dela vai estar sempre no mesmo lugar. Então, ela vai subir o texto na linha de cima, na linha de baixo, na linha de cima, na linha de baixo, de forma que a parte central do nosso texto esteja onde que a gente pré-definiu. Vou apagar o texto aqui, adicionar outro. Então, depois dessa opção de espaçamento, a gente tem a área de efeitos, que eu posso adicionar o sombreamento, posso adicionar o flutuante. Vou voltar aqui. A gente também tem a opção de texto vazado, que eu vou apresentar para vocês agora como seria eles nas próprias artes, né, nos nossos criativos. Tem a opção aqui de animar, também vai ter aula mais específica falando sobre isso aqui. Aí se a gente vir aqui nesses três pontinhos aqui agora, tem a opção de colocar o sublinhado, de aumentar a caixa de texto ou diminuir para caixa alta ou caixa minúscula. Então, se você tiver feito um texto lá, umas 3 ou 4 linhas, e você escreveu em caixa minúscula, e por acaso você decidiu mudar agora, você não precisa apagar o seu texto todo e escrever tudo novamente. É só você vir aqui nesses 3 pontos e usar ele em caixa alta. Muito simples, muito rápido.
Outra coisa aqui é a posição. Eu posso estar utilizando essas configurações aqui para centralizar meu texto. Eu vou botar em cima, o meu texto foi para cima. Se eu colocar aqui no meio, ele já vai centralizar meu texto. Se eu colocar no meio e à esquerda, ele vai ficar no meio, que eu já tinha colocado antes, e à esquerda. Então isso aqui já serve para ajudar a gente um pouco mais rápido também, né? À direita, caso você não queira usar essa opção aqui de reposicionar ele manualmente. Voltando aqui, a gente tem essa opção aqui, que parece um pincelzinho, ele copia a formatação. Para que serve isso aqui? Vou mostrar para vocês agora. Vou duplicar esse texto aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar ali embaixo. Nesse texto de cima, eu vou aplicar um efeito de texto aqui. Eu vou alterar a fonte. Vou colocar essa fonte aqui, ó, que ela é mais fina. Eu vou diminuir o tamanho. E vou aplicar um efeito aqui de sombreado. Vou aumentar o efeito de sombreado. Pronto, criei a minha arte aqui, só que eu queria fazer esse texto de baixo aqui agora com a mesma formatação do texto de cima. Então, eu posso vir e clicar nesse texto de cima, que é da onde eu quero copiar a formatação. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e clicar no pincel. Pronto, agora eu vou clicar no texto que eu quero copiar a formatação. E depois eu vou vir no texto que eu quero colar a formatação. E com o clique ele já vai copiar toda a formatação do texto de antes. Que é esse texto que eu queria aqui. Então isso aí já ajuda bastante nos nossos trabalhos. A gente consegue copiar de forma muito rápida a formatação e ir aplicando nos nossos outros textos aqui que tiver no nosso criativo. Nessa outra opção aqui, a gente pode mudar a transparência do nosso texto. Posso alterar a transparência. Nessa outra opção aqui, eu posso estar adicionando um link. Posso colar um link aqui para que esse texto aqui vire um link, mas isso aqui vai ser só quando a gente salvar isso aqui como um PDF ou salvar esse projeto como uma versão de site, né? Isso aí vai ter tudo nas aulas no módulo avançado. Eu vou estar ensinando para vocês como é que utiliza essa parte da ferramenta. E também temos aqui a opção do cadeado, que eu vou bloquear essa camada aqui, ó, e ela não vai sair para lugar nenhum. Eu posso colocar outra em cima aqui, ó, ela não vai sair do lugar. E para desbloquear, eu clico nela aqui e desfaço aqui o bloqueio no cadeado. Pronto, basicamente é isso, o básico aqui do texto. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode adaptar nossos textos dentro dos nossos criativos. Então, aqui utilizando aquele efeito de texto vazado, vou colocar aqui, ó, vou clicar num texto que eu queira, esse aqui eu vou apagar. Agora eu vou vir aqui, vou duplicar esse texto aqui, ó, e vou colar ele aqui embaixo. Vou escrever aqui o que estava escrito antes. Em caixa alta, com estilo. Pronto, só que eu quero modificar esse texto aqui de baixo. Eu quero dar um estilo a mais nele. Então, vou clicar nele aqui, vou vir na aba de efeitos. Aí eu posso escolher algum efeito desses aqui, ó. Nesse aqui eu vou usar ele, vou escolher o vazado, para ver como é que fica. Posso alterar a espessura aqui também, ó. Posso deixar ele tanto mais espesso quanto mais estreito. Vou deixar aqui em 50. Aí se eu não gostei desse aqui, eu posso clicar em efeitos e testar outra opção aqui. Nessa arte aqui, não sei se ficaria o mais ideal. Eu acho que isso aqui a gente poderia utilizar num criativo mais minimalista. Vou mostrar para vocês aqui. Essa opção aqui, ó. Promo da semana. Se a gente aplicar aquele efeito lá, já dá um efeito bem minimalista.
Vamos colocar para vocês verem. Vou clicar aqui no texto, vou vir em efeitos, vazado. Olha, já vem 50% aqui. Eu vou diminuir um pouco. Vou deixar no 30 aqui, ó. Então perceba que já ficou uma arte mais bonita, né? Já ficou um pouco mais minimalista. Ficou esse promo aqui em detalhe, né? Já deu uma cara diferente pro nosso criativo. Vamos passar pro próximo aqui agora. Então a gente também tem o estilo aqui sombreado, né? Vou clicar aqui em efeitos. Aqui, ó, sombreado. Posso mudar a distância. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Eu posso estar mudando a distância dele ali. Posso alterar também a direção que esse sombreado vai ficar. Ó, vou aumentar a distância para vocês verem o desfoque. Eu posso adicionar um desfoque para ficar um pouco mais discreto. E aí posso mexer também na transparência. E caso eu queira mudar a cor, eu posso vir aqui nessa opção aqui e alterar a cor. Vou colocar um azul aqui, ó. Posso colocar a cor que eu quiser. Vou deixar branco mesmo. Então, essa aqui é a opção de texto sombreado. Vamos passar para o próximo. A gente também tem essa opção aqui, ó, que é o texto em eco. Vou aplicar em efeitos aqui, ó. Ele vai estar em nenhum, né? Eu vou vir aqui nessa opção de texto em eco. Posso aumentar a distância dele. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Posso mudar também a direção que eu quero que fique esse efeito. E posso alterar a cor também dele. Posso também estar alterando a cor. Dependendo da arte que você estiver criando, o efeito não vai ficar muito bom, né? Vai ficar destoante da ideia que você quer passar na sua arte. Eu trouxe aqui outro modelo para vocês verem que já vai dar uma cara bem diferente com esse efeito eco. Ó, essa obra aqui, esse criativo aqui, ó, de uma arte de rock. Se eu deixar ele sem efeito aqui, não vai estar chamando tanta atenção para a palavra rock, né? Agora se eu aplicar aquele efeito de eco, perceba que nessa arte aqui ele já ficou com uma cara um pouco melhor, né? Ficou diferente. Chamando aqui mais atenção aqui para a palavra rock. Posso também mudar a direção dele aqui, ó. Então, aquela arte anterior, o texto com o efeito aqui, ele não chamou tanta atenção assim, ele não ficou atrativo. Já nesse criativo aqui, ó, que é de uma banda de rock, do dia do rock, né? Já fica um pouco mais casado aqui a nossa arte com o nosso texto. Então a gente tem que sempre prestar atenção se o efeito que a gente está utilizando vai fazer sentido ali, vai acrescentar alguma coisa na nossa arte. Agora o efeito neon. Clicando aqui no nosso texto também vai ter o efeito neon. Esse efeito neon aqui ele vai ser de acordo com a fonte da nossa letra, então eu aplico o efeito aqui e a intensidade dele. E a cor desse neon eu vou alterar na cor da fonte da letra. Posso estar alterando aqui, ó. Posso utilizar as cores que tem nas imagens. Esse azul que eu usei está naquela imagem que está de fundo aqui, ó. Ou também posso adicionar uma cor que eu queira aqui, aleatória. Eu vou deixar esse azul, que é a cor de fundo lá. Agora, nessa arte aqui, também não sei se seria o ideal a gente colocar um efeito de neon, porque não faz muito sentido aqui com o tema que a gente quer passar, né? Um tema de barbearia. Agora, se a gente fosse fazer um criativo de uma festa, uma balada, o neon já chama mais atenção, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Perceba aqui que tem uma arte de um baile funk, e esse texto aqui ele está no texto sem efeito. Se a gente adicionar um neon aqui, vai dar uma cara bem mais chamativa para o nosso criativo. Então, vou clicar aqui no nosso texto. Vou vir aqui na aba de efeitos, neon,
e vou aumentar a intensidade. Perceba que quanto mais eu aumento a intensidade, mais branco vai ficando o nosso texto aqui. E essa cor, que é a cor da fonte, ela vai indo para as extremidades. Ó. Então, esse aqui é o depois, ó, o antes e o depois. Já deu uma cara bem diferente para o nosso texto. E para o nosso criativo. Perceba também que se você utilizar uma cor muito clara de fundo, o efeito do neon ele já não aparece tanto. Vou clicar no fundo aqui agora e vou adicionar um fundo branco. Ó, perceba que o efeito ele não fica tão legal, porque o branco meio que faz com que o efeito fique mais fraco. Então eu vou voltar aqui, ó. O fundo escuro já dá uma cara bem melhor para esse efeito de neon. Continuando aqui, agora a gente vai mostrar para vocês aqui esse efeito de... É parecido com aquele efeito do TikTok, né? Vou vir aqui em efeitos e tem esse efeito falha aqui, ó. Que eu posso estar alterando a distância, que ele vai ficar da letra. E eu também posso mudar a direção. E ainda eu tenho duas opções de cores, ó. Tenho esse azul aqui com o rosa e eu tenho esse azul aqui com o vermelho. São as duas opções de cores que a gente tem. Que é parecido também com a fonte do TikTok, né? A cor do TikTok. Eu vou adicionar um texto aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, TikTok. Deixa eu ver, a fonte tá preta, deixar branca. TikTok. E vou aplicar aquele efeito lá. O efeito de falha. Vou aumentar aqui a intensidade dele. Posso mudar também a direção. Vou deixar a direção igual tá nesse logotipo aqui. Vou deixar a direção basicamente igual. Aí eu posso escolher entre o azul e o rosa e o azul e o vermelho. Perceba que ficou bem parecido com esse logotipo aqui do TikTok. Então, essa aula aqui era para mostrar para vocês as possibilidades das ferramentas de texto dentro do Canva. Claro que nas próximas aulas, no módulo avançado, vai ter outras opções. Eu vou estar ensinando vocês algumas coisas a mais que a gente pode estar utilizando com o texto. Mas basicamente as ferramentas de texto que a gente tem são essas. A gente tem muitas opções aqui de efeitos, né? Também tem muitas fontes que a gente pode estar usando. E vai de acordo com a nossa arte que a gente queira criar, que a gente vai adaptando para ficar cada vez melhor e mais atrativo para o nosso público. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.